muito abençoado por essa palavra. Então recebe com muito carinho, com muito aplauso, meu amigo pastor Gabriel Pinheiro. Homens vencedores. Homem nunca é pego de surpresa, hein, senhores? Nunca é pego. Homens vencedores. Isso. Pastor Anderson, muito obrigado pelas palavras. O senhor disse muito bem. Eu não mando nem em casa, mas está aqui minha gratidão pela confiança, a responsabilidade desse altar. Eu sei que nesse altar aqui não sobe nem qualquer um, nem qualquer uma. Conheço o senhor há anos. A mesma dedicação que o senhor deu na época, quando eu liderava a juventude, o senhor está dando agora para os homens vencedores também. Então está aqui minha gratidão. Eu tenho certeza que essa igreja linda aqui vai aplaudir ao Senhor pela vida do seu pastor, da sua pastora também. Pastor, muito obrigado, tá? Pela confiança, pela responsabilidade também. Tá, o Carlos Vinícius, ao Patrick, meu amigo. Obrigado, parabéns pela conferência. Deixa eu ver aqui se... É isso aí, eu gostei. Isso aí, tá? Tiraram onda, parabéns aí, tá? Aos líderes das nossas filiais que estão aqui, tá? Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Eu sou o pastor Gabriel, sou líder do departamento dos homens vencedores da ADVEC. Eu sou um homem casado e, por sinal, muito bem casado. Minha esposa se chama Karen, a Karen é pastora também, é uma das líderes das Mulheres Vitoriosas, auxilia a nossa pastora Elisete. Lá tem mulher vitoriosa aí? Obrigado. Homens vencedores! Ganhamos vocês, tá? Pelo menos é isso aí. Não vou repetir, que senão eu sei que vocês sempre são a maioria, mas hoje ganhamos. Eu sou mulher, pronto, a gente já vem varrendo. Nós temos uma filha linda, de 4 anos de idade, que se chama Sara. Ela é linda igual o pai, celestial, deixando isso bem claro a todos. Interessante que ela... Quando ela é o tipo de... Eu já tenho pena do futuro marido, que ela só me liga de chamada de vídeo. E ela fala assim: papai, você está aonde? Eu falo assim: papai está na igreja. Não minto, às vezes fala assim: você não é minha esposa não. Ela assim: eu sei, mas eu sou tua filha. Tem uma personalidade fortíssima. Uma das coisas que eu tenho certeza que ela é crente e vascaína. Tem algum vascaíno aí? Sempre é a maioria em qualquer lugar que eu vou, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Salmo capítulo 92. Eu estou em casa, irmão. Aqui é uma das casas que eu tenho no Rio de Janeiro, então tenho liberdade, tá? Tem casa. Estou em casa aqui. Obrigado, querido. Festa linda. Salmo capítulo 92, iremos ler somente um versículo. Salmo capítulo 92, versículo 12. Se você achou, diga amém. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu peço ao Senhor que se cumpra na minha vida o que está escrito em João capítulo 3, versículo 30. Que convenha que o Senhor cresça ou diminua. Fala conosco nessa noite, Pai. No nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Em toda a ADVEC, nós estamos no ano de frutificar. Mas não tem como a gente frutificar se as raízes estiverem sujas. Não tem como a gente frutificar se as raízes estiverem podres. Não tem como a gente frutificar se as raízes estão cheias de lixos. E em toda a ADVEC, tanto no Brasil quanto em Portugal e nos Estados Unidos também, no departamento dos homens vencedores, nós estamos trabalhando esse tema, raízes. Porque quando a gente olha para uma estrutura, para ela estar de pé, se tem algum engenheiro aqui ou algum pedreiro, sabe que para uma boa estrutura estar de pé, ela precisa ter um bom alicerce. Fala, Tiagão, meu amigo. Deus abençoe você, tá? Tiagão, meu amigo, de quantos anos, Tiagão? Muitos anos, né? Eu tenho 25, tu deve estar com uns 39 e 40, tô brincando. Mas aqui o Tiagão, meu amigaço, estudou comigo aqui em Caxias, meu amigo. Obrigado, irmão, pela presença, tá? Você é a sua esposa.
Então, quando a gente olha para uma estrutura como essa, a gente verifica para que essa estrutura está de pé, ela precisa de um bom alicerce. Para você ver uma boa árvore dando bons frutos, é porque ela precisa ter boas raízes. Porque quando eu olho para você, eu não vejo somente um homem ou uma mulher. Eu sei que aqui tem algumas histórias contadas. Para que você esteja de pé, eu acredito que você tem boas raízes, porque pode vir um vento, pode vir a tempestade e não derruba você. Então, quando eu olho para você, eu não vejo qualquer um nem qualquer uma. Eu vou aplicar algo aqui. Porque você não é um resultado de um erro, você é um resultado de um acerto. Você não está vivo porque o preservativo do seu pai estourou, ou porque a sua mãe esqueceu de tomar um remédio. Você está vivo porque você é a resposta de Deus para essa geração. Nossa pastora Elisete, ela diz algo muito interessante, que o homem e a mulher fazem sexo, mas quem dá filho é Deus. Então aprendo algo, vocês sabiam que 35% da população brasileira não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento? De repente eu estou falando para algumas pessoas aqui que tem isso na sua identidade ou na sua certidão de nascimento. Já passaram por alguns constrangimentos, já passaram por tantas coisas. Talvez com o pai vivo, você já ouviu do seu pai ou da sua mãe o seguinte: olha, nós não desejamos você nasceu, sabe, por um acaso, a gente não queria que você nascesse. De repente eu estou falando para pessoas aqui assim, que já passaram por tantas coisas, palavras contrárias, palavras duras, que machucaram você, e de repente você ouviu isso e guardou para você. Poxa, será que meus pais não desejaram? Não tem problema. Se não houve um planejamento na terra, houve um planejamento no céu para que você nascesse. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci, te consagrei, te constituí profeta às nações. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, eu vos escolhi para ser santos e irrepreensíveis na terra. Do teu lado não está um acidente, do teu lado está um acerto de Deus para esse tempo, meu Deus do céu. Você não é qualquer um, você é uma resposta para esse tempo. E aqui, eu queria rapidamente falar sobre essas duas árvores. Nós estamos falando sobre raízes, forjados para frutificar. E nesse versículo, nós falamos sobre isso. Os justos florescerão como a palmeira. Você sabia que a palmeira, você não arranca a palmeira facilmente. A palmeira, ela floresce no deserto e ela dá fruto também ao meio à dificuldade. Ou seja, primeiro, você não arranca uma palmeira de qualquer forma. Não é de qualquer jeito que a palmeira sai. Você sabia que a palmeira, antes dela crescer muito, ela passa por algum período de tempo crescendo para baixo. Diz alguns estudiosos que a palmeira chega até 3 a 4 quilômetros para a terra, criando força, criando vigor, rigidez. E chega aproximadamente a 40 metros de altura. Você não arranca uma palmeira, você não vê um tronco de palmeira em qualquer lugar. Para você arrancar uma palmeira não é qualquer jeito. Vocês lembram lá do ano de 2005 que teve lá na Indonésia aquele tsunami? Lembram disso? Acabaram com toda a cidade aquele tsunami. Acabou com tudo, mas quando você chegar em casa e buscar no Google, sabe, essa imagem, você vai ver uma palmeira de pé lá, porque a palmeira, ela vence até tsunami. Eu vou abrir uma vírgula aqui para falar algo para você. Não é qualquer coisa que derruba você, palmeira. Pode vir a tempestade, pode vir, sabe, o vento forte, até tsunami, você permanece de pé. Por que eu digo isso? Olha para a sua vida e você enxerga isso. Não derruba você porque as raízes são profundas. É por isso que às vezes você até balança, mas você não quebra, porque maior do que está fora são as raízes que estão dentro. E quem mora dentro de você não é qualquer um. Quem mora de você é aquele que Isaías, nós falamos aqui, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Apocalipse também diz que Ele também é o alfa e também o ômega. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que a virgem
concebeu e deu à luz um filho, e ele foi chamado de Emanuel. Dentro de você não mora qualquer um, dentro de você mora aquele, sabe, que nunca empatou uma guerra, muito menos perdeu. Quem mora dentro de você é aquele que criou o céu e criou a terra. O que eu vim dizer a você aqui, eu estou falando para algumas palmeiras aqui, tem pessoas que não entendem a tamanha felicidade que em plena segunda-feira você está aqui. Muitos vieram do trabalho, mas só você sabe aonde você fez ele ir, te resgatar e de tirar de algum lugar para te colocar na presença dele. Algumas pessoas aqui há 10 anos atrás, quem era você? Quem era você há 15 anos atrás? Ou talvez ano passado, talvez uma segunda-feira como essa, sabe, faltando 10 para as 9, aonde você estava ou para onde você estaria indo? Para algumas pessoas aqui, Deus chamou você pelo nome e você veio. Para outras pessoas aqui, Deus arrancou você de algum lugar e te colocou na presença dele. Agora guarde isso, da onde Deus te arrancou, para lá você não vai voltar. Então você entende que você é como uma palmeira. Se você for pesquisar um pouco mais fundo sobre esse tsunami, você vai ver. Uma mulher, sabe, de aproximadamente 25 anos, sobrevive ao tsunami. Por quê? Porque ela fica agarrada na palmeira. Passa 4 dias lá com fome e com sede, mas ela fica segurando a palmeira. Eu vim liberar uma palavra aqui. Sabe por que muitas pessoas não estão sendo mortas, sabe, dentro da sua casa? Porque ela está sendo sustentada por você, porque está sendo agarrado em você. É porque você está vindo aqui fazendo a campanha da vitória pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Talvez eles eram para estar mortos, mas porque você é uma palmeira forte, eles estão se agarrando em você. Deixa eu te falar uma coisa, você está proibido a desistir da sua casa. Eu vou repetir isso aqui. Você está proibido a desistir da sua casa. Você está sustentando a sua casa por causa da sua oração. Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo com 9 anos de idade. Com 9 anos. Eu nasci num lar que era umbandista. Vi minha mãe manifestada várias vezes, meu pai também. Várias vezes. Só que um dia eu entrei numa igreja e tinha uma irmã chamada Socorro. Aquelas da intercessão. Aquelas que olham para você e nem pisca, parece um crocodilo. Sabe aquelas? O nome dela, Socorro. Por quê? Tem nomes que não tem como ir para outro ministério. Socorro é da intercessão. Maria. Se faz um gabinete, qual é o seu nome, querida Maria? Ó, intercessão é para você. Porque tem, Stephanie. Não, calma aí. E assim vai. Socorro, ela... E igual eu estou olhando para você, Mandele. E ela olhando para minha cara, ela revelava tudo. E ela olhando para minha cara, aí eu comecei a disfarçar. Aí passava o olho por ela assim e saía. Aí daqui a pouco eu olhava de novo e ela... Na terceira, ela, vem cá, pronto. Vai falar todos os pecados que eu estou cometendo. Aí ela falou assim para mim, você sabe o que está escrito em Josué 24:15? Eu falei assim, não. Que você e a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor dos meus 14 aos meus 18. Mas os meus olhos viram. Minha mãe, quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe largando tudo e servindo ao Senhor Jesus. Aos meus 16 eu vi minha mãe morrendo e nascendo de novo. Só que a minha mãe era aquelas negonas brabas. Eu sou negão, tá? Não me chama de moreno, mulato, que eu tô doido para botar um processo em alguém. Tô precisando de um dinheiro. Sou negão, me chama de negão. Para quem não gosta, eu sou negão. Minha mãe era aquelas negona braba, séria. Para tirar um sorriso da minha mãe, tinha que contar a piada, porque qualquer uma. Aí minha mãe sentava, diz alguns irmãos, que minha mãe sentava na cadeira e colocava a bolsa dela do lado. E as pessoas falavam assim, tem alguém sentado aí? Ela tem. Quem é? Meu filho. E eu afastado dos caminhos do Senhor. Mas cadê ele? Em breve ele vai chegar. Minha mãe não deixava ninguém sentar do meu lado. Ou melhor, do lado dela. Às vezes conferências lotadas.
E aí perguntava a minha irmã: tem alguém sentado? Tem, eu já falei que tem. Mas cadê ele? Ele vai chegar. E um dia eu cheguei. E o porquê que eu estou falando isso? Porque talvez eu possa estar falando para algum irmão aqui, algum homem vencedor, alguma mulher vitoriosa, alguém do Connect, ou alguém, sabe, obrigado irmão, ou alguém, sabe, do Interligados, que está aqui representando a sua casa. Eu quero falar uma palavra para você, Palmeira: não desista dos seus. Começa a acreditar, entrando por essas portas. Talvez você está aqui sozinho ou sozinha, sabe, você começa a tirar os seus olhos humanos para colocar os seus olhos espirituais. Hoje eu vim sozinho, mas amanhã eu vou vir com meu marido, sabe, depois da manhã eu vou vir com a minha esposa. Os meus filhos estarão aqui também, estão vivos, Palmeira, por causa de você, porque você não tem desistido. Então é por isso que eu libero essa palavra. Você está proibida de desistir da sua casa, porque uma hora ele vai. A palmeira é assim. A palmeira, ela tem força. A palmeira, ela tem vigor. Não é qualquer coisa que derruba a palmeira, da mesma forma que não é qualquer palavra contrária, não é uma fofoca, não é uma calúnia, uma deformação que vai derrubar você. A palmeira, ela floresce no deserto. A palmeira, ela tem esse objetivo. Para quê? Ela floresce num lugar, sabe, de calor, de frio, por causa de dois objetivos. Quantos objetivos? A função da palmeira: dar folha, ou melhor, dar sombra e dar fruto aos viajantes. Ela dá frutos e dá sombra aos viajantes. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas aqui que dão para o filho um tênis que nunca teve. Coloca prato de alimento dentro da sua casa que de repente lá atrás você nunca consumiu. Sabe o que é isso? Você está dando fruto para dentro da sua casa. Você está trazendo conforto para dentro da sua casa. Se você olhar para trás, você vai ver, porque eu sei que tem homens de Deus e mulheres de Deus aqui que trabalham em 1, 2, 3 empregos, mas não deixa faltar nada dentro de casa. Sabe o que eu vim dizer para o povo, sabe, daqui de Vilar dos Teles? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que se cumpra na tua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33: e buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Lembra lá, Tiago, da nossa professora Valéria, que ensinava o português? Sabe, o português fala que esse pronome essas é daquilo que já foi falado anteriormente. Se você for ver os versículos anteriores, vai falar para você o seguinte: que não vai faltar o alimento, não vai faltar o que de beber, não vai faltar nenhuma vestimenta. Eu não estou vendo ninguém aqui nu, dentro da sua casa, de repente, sabe, não tem aquela picanha argentina igual o Vinícius vai estar pagando pra gente no final do culto, mas tem aquela carne moída lá. De repente não tem aquela Coca-Cola gelada, cheio de gelo e limão, mas tem uma água gelada lá. Sabe por que não está faltando nada dentro da sua casa? É porque, em primeiro lugar, você está buscando o reino de Deus e a justiça dele, e essas coisas estão sendo acrescentadas. É por isso que eu vejo você como uma palmeira. Palmeira com raízes fortes, que não é qualquer coisa que derruba a palmeira. Ela floresce até no deserto. A palmeira, ela é assim. A palmeira, sabe, você vai ver que tudo se aproveita da palmeira. Sabe, você vê fibras, você vê óleos, você vê cera. Ela tem um crescimento absurdo. Essa é a palmeira. Ela não fica ali à toa, não. Ela tem um objetivo, que os justos, ela floresce como a palmeira. Quando ia aqui para a gente caminhar, você vai ver que o justo é assim. O que é o justo? O justo também cresce como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, você vai estudar um pouco sobre ele, você vai ver. Ele cresce lento, mas ele cresce constante. Ele vai crescendo. Ele não fica observando o que as pessoas dizem a respeito dele. Ele não fica observando se as pessoas estão fazendo fofoca, estão fazendo Ele continua crescendo. É lento, mas ele não para. A gente precisa entender isso. O quê? Que se a gente quer frutificar, se a gente quer quer trazer bons frutos, a gente precisa entender. Mesmo que você cresça lento, mas você precisa avançar. Por que eu estou falando isso? Porque acabou esse tempo, homem vencedor. E aqui, minhas queridas irmãs, deixa eu falar algo aqui para a nossa conferência. A conferência mais top das galáxias. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com inveja, mas isso daí é normal, eu estou sentindo. Mas o porquê disso? É porque a gente precisa entender, a gente não pode parar.
Sabia? Cadê você, homem vencedor que é casado? Cadê os casados aqui? Pronto, muita gente bacana. Uma mulher de Deus, ela não busca aparência externa não, cara. Eu estou vendo aqui. Eu sei que dá um delay, normal. Tem uns irmãos que já fecharam a cara, mas amém. Mas uma mulher de Deus, ela busca segurança. Ela busca força. É você, meu irmão, entender que a sua esposa, gostando ou não, já pode dar uma cotovelada nela aí devagarzinho. Mas você já pode falar, por quê? Ela querendo ou não, concordando ou não, o sacerdote da sua casa é você. A autoridade lá é você. Acabou o tempo de você transferir a responsabilidade que é sua para outra pessoa. É você que comanda lá, irmão. É você que precisa entrar na frente. Não é você dormindo junto com ela lá deitado na cama. Aí a tua esposa fala, amor, eu estou escutando alguém andando no quintal. Aí você, já que foi você que escutou, vai lá ver. Eu te acerto esse microfone daqui. É você entender. Por exemplo, se entra aqui o John Jones, o Anderson Silva, o Popó que está em alta aí, pega esse microfone e fala assim, ó, estou querendo brigar com alguém, quem é que vai aqui? Pô, grandão, tu também não vai não? Pô, tá de brincadeira, hein? Ninguém vai não? Ah, tá de brincadeira. Também não vou não, rapaz. Vou nada. Eu entrego o microfone e falo assim, ó, pastor Anderson, daqui a pouco tá voltando aí, tu resolve com ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se mexer com a tua mulher? Se der um cascudo no teu filho? Se passar a mão no bumbum da tua filha, quem é que vai? É isso que a sua família espera de você, a atitude. É você entrar na frente dela e falar o seguinte, vem cá, o que tá... Por exemplo, alguém está falando alguma coisa com a tua família, você entra na frente e fala assim, qual foi o problema, irmão? O que está acontecendo? Aqui comigo, que resolve é comigo, qual o problema? É falar isso. Acabou o tempo de homens omissos, covardes. Homens omissos e covardes não está na DEVEC não, irmão. Posso ouvir um amém? Acabou esse tempo de a gente ficar parado, irmão, só sabe contando, o filho está fazendo bagunça e falar, eu vou falar com a tua mãe, é você que precisa. É a gente que precisa avançar, a responsabilidade é sua. Você sabia que as casas mais assaltadas no nosso país são casas que não têm uma figura masculina? Porque a autoridade não está no tamanho e estatura, não está na voz grossa, na aparência rude, não. Sabe, porque a pessoa que precisa bater na mesa para dizer que a autoridade é ela, é porque a autoridade já foi embora há muito tempo. Sabe, mas a tua postura lá precisa mostrar isso, trazer conforto, trazer confiança, porque eu sei que homens dormem até dentro do carro, sabe, para trazer um conforto para dentro da sua família. Homens deixam até de se alimentar, mas vê a sua família, sabe, de barriga cheia. O homem é isso. Só que eu vim te falar algo também, meu irmão, que você não foi feito somente para pagar a conta e deixar a despensa cheia da sua casa, não. Você foi feito também, meu irmão, para honrar a sua família. Sabe o que significa ser homem vencedor? Homem vencedor não é aquele que está cheio de mulher lá fora. Homem vencedor é aquele que honra e respeita a sua única esposa dentro de casa. Esse sim é um homem vencedor. Esse sim. A gente precisa nisso, valorizar a nossa família. A gente vem de um acampamento agora, 400 homens lá. Eu nunca vi tanto homem chorando junto. A gente chegou ontem, de tarde. Lá no nosso Instagram você vai ver tantas coisas que aconteceram. Homens transformados, sendo batizados com o Espírito Santo. Sabe, homens que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Precisa entender isso. A importância que você é. Dentro da sua casa você é insubstituível. Ninguém pode fazer o seu papel. Você não é qualquer um homem vencedor. Eu não vim aqui passar pano, sabe, sobre você não. Mas eu vim declarar algumas coisas que você precisa entender quem você é. Maior do que os presentes é a sua presença lá. É você voltar, meu irmão, a honrar a sua família, a sua esposa. Por que eu digo isso? Lembra aí da fase da conquista? Da mentirada toda que você falou lá atrás? Da fase que você falou que era e não era nada. Falou que tinha e não tinha nada. Aí quando ela foi ver, tu já estava botando uma aliança no dedo dela, pedindo em noivado. Aí quando ela caiu em si, ó, agora já era, meu filho. Vamos casar e vamos embora. Mas lembra lá. Faça alguma coisa diferente para tua esposa, irmão. Deus não te deu uma garota de rua, não. Deus te deu, foi uma mulher de Deus. Faça alguma coisa diferente, sei lá. Faça um pix para ela. As irmãs chegaram agora, ó. Começaram a chegar. Estou vendo Deus nessa palavra. Teve uma que já mandou, estou vendo Deus nessa palavra, hein?
Não abriu a boca em hora nenhuma, mas na hora do Pix, mas vamos lá. Mas é para você entender, Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Eu não tenho muita coisa na vida não, mas eu tenho uma casa para voltar e eu tenho uma família para honrar. Eu vou repetir isso aqui. Eu não tenho muita coisa na vida, mas eu tenho uma casa que está me esperando. E eu tenho uma família para honrar. Eu não estou vindo aqui para cumprir um protocolo. Eu não estou deixando a minha esposa e minha filha, sabe, na cidade uma das mais perigosas do nosso país, para ficar aqui batendo perna, não. É porque eu estou acreditando em uma geração de homens vencedores, homens que após a bênção apostólica do pastor Anderson aqui, vai sair daqui como um leão, sabe, reparando os erros e avançando cada vez mais. É você entender o tipo de homem que você é. Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer um. Você precisa entender o tipo de homem que você é. Tem alguém observando você. Tem alguém observando você. Como eu disse, eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Quem é pai de menina aqui? Menina. O cidadão já deve estar, já nasceu. Já deve estar por aí em algum lugar. O cidadão. Um dia ele vai chegar lá em casa. Pastor Gabriel, tudo bem? Meu filho, tudo? Como que você está? Eu queria falar com o senhor sobre a Sara. Sobre quem? A Sara? Tá, vem cá. Vou levar ele para um quarto escuro. Eu vou matar. E vou entregar como oferta ao Senhor. Está aqui a minha primícia. Estou brincando com você com fundo de... Mas enfim. Mas é para você entender. Você sabia, homem vencedor, que você tem um papel fundamental na vida dela? Que dependendo da sua atitude, ela pode querer casar ou não. Respeita mais o patrão do que a esposa. Respeita mais, sabe, seu chefe, seu comandante do que sua mulher. Trata bem até filho dos outros, mas a sua filha trata igual. Ou seja, a gente precisa voltar a rever esses valores. Como eu disse para você, tenho uma filha menina. Teve um dia que eu estava entrando para o meu quarto, minha filha estava saindo primeiro e minha esposa também. Aí minha filha passou, aí minha esposa passou depois. Eu fui e dei um tapinha no bumbum da minha esposa. Aquela senha. Pô, tem homens que estão assim. Senha? Pastor Anderson, estou preocupado, hein? Estou preocupado, fiquei preocupado agora. Mas a senha. Aí, dei um tapinha, minha filha viu. Sabe o que minha filha fez? Bateu no bumbum dela também. Ali Deus falou tremendamente comigo. Deus falou assim comigo: olha, você precisa observar, prestar mais atenção nas coisas que você está falando, ouvindo, os ambientes que você está frequentando, porque tem alguém observando você. Eu não tenho direito de errar, porque o homem, ele tem o poder de levar a família para o céu e para o inferno também. Porque não vai adiantar eu ser um grande ou um bom líder, um bom pastor, e ser um péssimo marido, ser um péssimo pai. O que eu vim te incentivar aqui, meu irmão, é justamente isso. É fazer, sabe o que significa conferência? É conferir. É você fazer uma conferência dentro de você, para saber como é que você está, como que você tem tratado a sua esposa. Não adianta a gente estar aqui somente como uma árvore, sabe, cheio de folhas, enganando meio mundo de gente. A Bíblia fala que teve uma, que sabe que até Jesus, quando foi ver, chegou perto, estava só dando folhas verdes. Ou seja, não vai adiantar a gente estar com a aparência externa, sabe, bonita, e as raízes cheias de pornografia, cheio de mentira, cheio de jogatina, cheio de drogas, bebedice. Não vai adiantar. Cheio de adultério, fornicação, não vai adiantar. São essas raízes aqui que precisam ser arrancadas. São essas raízes aqui que precisam ser restauradas. Não vai adiantar. A gente está falando sobre raízes, sabe, o Brasil e Portugal inteiro, se a gente está aqui cheio de raízes ruins. Não vai. Para a gente frutificar, precisamos ter raízes boas. É o tempo, homem vencedor, de a gente tirar, para a gente reparar algumas raízes e tirar algumas coisas de dentro de nós. O cedro do Líbano, um dos objetivos dele é esse. Cadê os pais de meninos? Cadê você? Cadê você? Pronto. É você entender que o exemplo, a referência,
do seu filho não pode ser um jogador de futebol, um influencer digital, um youtuber. Não. Nada contra esses profissionais, mas precisa ser você. É o seu filho olhar para você e falar assim: não, eu quero ser como meu pai é. Meu pai não fala mentira. Meu pai honra a minha mãe. O meu pai, sabe, faz tantas coisas aqui. Não, eu quero ser igual o meu pai é. Sabe, ele observar em você. Se você for falar, sabe, se você olhar para você, pai, mãe, se você olhar para dentro de você, você vai enxergar isso. O quê? Sabe o que você vai ver? Você vai ver teu filho parecendo com você, talvez em aparência ou então algumas atitudes. Às vezes anda igual a você, a voz é parecida com a sua, sabe, a caligrafia também. Ou seja, por quê? Porque ele observa você, irmão. Ele observa você, minha irmã. Nós somos assim, ele fala porque ele ouviu alguém falar. A gente precisa entender porque Deus, ele não deu qualquer um a você, não. Deus deixou a você uma herança, para você cuidar, para você ser exemplo, para você marcar essa geração. Porque não vai adiantar. Vou fazer uma pergunta aqui, posso, pastor? Todo mundo pode fechar os olhos? Todos, até os fofoqueiros, pode fechar? Fecha aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, homem vencedor. Fecha os olhos. Você gostaria de ser um pai para o seu filho, igual o seu pai foi para você? Levanta a mão. Pode abaixar. 23 homens. Somos muito mais do que isso. Fecha os olhos. Você gostaria de ser um marido para sua esposa igual seu pai foi para sua mãe? Levanta a mão. – 22 homens. 23 também. Você está entendendo o que eu estou falando? Se um dia perguntar isso para minha filha, e se ela não levantar a mão, é porque para mim deu errado. Deu errado. Mas graças a Deus a gente vai mudar isso. Porque você não vai ser um reflexo do seu pai. Você não será um reflexo do seu pai. Se o seu pai vivia, sabe, no mundo, sabe, falando, fazendo um montão de coisa contra a sua mãe, você será diferente. Se o seu pai, sabe, não te deu até de tudo, mas não te deu presença, sabe, você será diferente. Para você agradar um filho, não precisa comprar um montão de presente caro, não. Vai para uma praça pública, sabe, brinca de gangorra, de balanço, sabe, joga um futebol ali na praça mesmo, compra uma pipoca pelo menos. O seu filho, ele quer você. O seu filho, a sua filha, ela quer você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já é pai de adolescente aqui? Quem é mãe de adolescente ou jovem? Cadê você? O seu filho jovem ou adolescente não te pede mais para dormir junto contigo. Não te pede para tomar banho mais junto com você. Muitos deles não sentam mais no seu colo. Sabe, não está ali, mas ali tão pertinho de você. Não pede comida na boca. Não, por quê? Porque cresceu. Então o tempo passa rápido. E a gente precisa aproveitar esse tempo. A gente precisa aproveitar esse tempo de brincadeira. Sabe, hoje cheguei do acampamento, sabe, ontem, cansado. Eu já falei logo lá para minha esposa também é militar. E eu falei para ela, eu falei assim: olha, quer ir para o trabalho? Vai, mas olha, minha filha vai ficar aqui comigo. Não, ela vai para a escola. Não, hoje ela vai ficar comigo. E a gente ficou lá dormindo, junto, abraçadinho. Abraçadinho junto com ela. E acordamos 10h30 da manhã. E fomos lá. Estava falando com os caras no carro. Minha esposa chegou já dando esporro em todo mundo. Pô, você está com a mesma roupa de dormir? Nem dei banho na criança. Eu estava festa, mano. É festa que eu estava. Só fiz a comida ali para ela lá. E depois ficamos lá brincando, rindo. Pô, o cabelo está todo bagunçado. Pelo menos escovou os dentes? Não, escovou. Mas já tomei esporro. Mas eu queria ter tempo. A gente precisa isso, é valorizar tempo. A gente precisa frutificar nos nossos filhos. Sabe, é sentar, sabe, junto com eles declarar palavras. Sabe por quê? Porque seu filho, você não vai perder para as drogas, não. O seu filho, sabe, você não vai perder para a bandidagem, não. Para a prostituição, não. Se prepare para você participar de várias formaturas dos seus filhos. Seus filhos darão orgulho para você. Sabe, seu filho é bênção, é um presente do céu a você. Seus filhos, se prepare para isso, para você viver algo sobre. Porque eu estou criando a minha filha, sabe, para ser uma grande mulher. Você está criando os seus filhos para ser uma pessoa melhor e maior do que você, assim como eu também. Eu quero finalizar dizendo isso, que é um dos papéis para a gente orar, que é um dos papéis do cedro.
Você sabia que o cedro do Líbano também ele cresce e fica ali aproximadamente de 30 a 40 metros de altura. E aí, ele também vai criando raízes profundas abaixo. Enquanto várias outras árvores, quando bate na pedra, para de crescer, o cedro não. Ele bate na pedra e abraça. A Bíblia nos chama, aqui eu abro uma vírgula para falar, a Bíblia nos chama de salgueiro. O que é? Alguém já ouviu falar da árvore chamada salgueiro? O salgueiro, para você ter vida, você precisa plantar o salgueiro dentro de um manancial de águas ou perto de um manancial de águas. Porque a Bíblia fala que ao cheiro das águas vai fazendo o salgueiro ter vida. Se você plantar um salgueiro longe de um manancial de águas, ela não tem vida, ela morre. A gente é assim. Para a gente estar vivo, a gente precisa estar plantado dentro de um manancial de águas. Você sabe quem é. Ou perto, porque ao cheiro, às vezes você está aqui, nem evangélico você é. Você gosta do cheiro, você está no cheiro. E muitas das coisas estão acontecendo na sua vida porque você tem um cheiro. Às vezes você chega na sua casa ou no seu trabalho e as pessoas veem algo diferente em você e falam assim, nossa, você é diferente, é porque você tem um cheiro. Porque se você é plantado fora, você não vive, você sobrevive. Aí é que está. Deus não chamou a mim nem a você para sobreviver. Deus chamou a mim e a você para ter vida e vida em abundância. Então o salgueiro é assim, sabia que o carvalho é um tipo de árvore também, que ela é uma das poucas árvores que ela consegue alimentar outras árvores. Ou seja, tem carvalhos aqui. Eu estou falando para uma classe de pessoas aqui que tem vivido algo tremendo nesse tempo. Talvez para mim você pode ser um anônimo, mas para o reino. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque acabou esse tempo de a gente ficar contando com o pastor, contando com o líder para subir ao monte e a gente ficar fazendo festa, levantando bezerro de ouro. De repente tem pessoas aqui que nunca de repente vai pegar esse microfone para pregar aqui. Mas quem disse a você que você precisa de um microfone para pregar a palavra de Deus? Eu sei que tem homens e mulheres de Deus aqui que estão sendo usados tremendamente por Deus, sabe, no seu local de trabalho, sabe, na sua faculdade, na sua vizinhança. Você tem liberado palavras sobre vidas de pessoas, sabe, você tem abraçado, você tem dado atenção, você tem dado um ombro, você está sendo como um Eliezer, você está sendo como um Barnabé, sabe, ajudando pessoas, você está liberando palavras. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus aqui assim. O cedro, ele não para de crescer, ele abraça a rocha. E sabe quem é a rocha? Eu quero orar juntamente com você. Por que eu digo isso? O tema é raízes forjados para frutificar. Vinícius falou algo muito tremendo aqui enquanto o irmão estava forjando aquele metal, para que esse machado, vou colocar dessa forma, esteja dessa forma. Primeiro ela era uma matéria-prima. Para passar por tudo isso, passou por muitas batidas, amassos, passou pelo fogo para chegar nessa perfeição. Assim como você, assim como eu. Lembra aí do oleiro e o vaso? Quando o oleiro ele observa que o vaso está rachado, está passando por algumas coisas, ele não pega aquilo ali e joga no lixo. Ele derrama e faz tudo de novo. Ah, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Ah, se não fosse a mão poderosa dele. Quantas foram as vezes que eu fui à frente, me arrependendo dos meus pecados? Como eu falei para você, dos meus 14 aos meus 18 anos, estava fora da presença. Parece pouco, 4 anos, mas é muito. Alguém aqui já passou por isso? É evangélico, se afastou e depois voltou para os caminhos do Senhor. Alguém já passou? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Você vive num ambiente que você sabe que não é seu. Você não consegue nem pecar direito, porque parece que tem sempre alguém aqui, mas não parece não, é porque ele está. Porque a gente abandona ele, mas ele não abandona a gente. Eu me envolvi com torcida organizada. Passei 4 anos da minha vida ali, me envolvendo, viajando daqui do Rio de Janeiro lá para São Paulo, mentindo para minha mãe, quase morri várias vezes, para São Paulo, para Minas Gerais, ia lá para confronto, defendendo uma Cruz de Malta, que os caras não sabiam meu nome, os jogadores não sabiam meu nome, o time muito menos, e às vezes, pouquíssimas vezes, pastor Anderson, perdia.
Eu não entendi, minha irmã, essa gargalhada que a senhora deu, eu não entendi. Eu não entendi, já está querendo me afrontar aqui. E ia. Eu queria que você liberasse essa palavra para alguém. Deus quer você. Ah, fala direito para ele ou para ela. Deus, Ele quer você. E aí, num dia, em um grande dia, Vasco e Fluminense, no Maracanã, inclusive foi 3-1 Vasco, é só para detalhe. E aí, eu estava lá no meio do Maracanã, mais de 70 mil pessoas lá. E Deus falou comigo: eu quero você. Porque quando Deus quer falar, pode estar no Maracanã lotado, pode estar no meio de centenas de pessoas aqui. Porque Deus quer falar com a gente, Deus quer a gente. Porque a gente veio dele e vai voltar para ele. Porque o céu não é o nosso local de destino. O céu é o nosso local de origem. Nós viemos de lá e voltaremos para lá. Por que eu estou falando isso? Para a gente orar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer a mim, quer a você. Ele quer fazer isso daqui, ó, e Ele tem forjado. Te arrancou de algum lugar, te colocou aqui. Tem pessoas que estão aqui por ter recebido um convite de alguém para estar aqui nessa conferência. Para você frutificar, você precisa trocar raízes se estiverem ruins. Para você frutificar, você precisa ter raízes boas. Para você dar frutos, é assim. E eu sei que Deus tem forjado pessoas. Tem pessoas aqui que estão passando por um vento muito forte, mas aguarde mais um pouco. Esse vento vai embora. Esse vento passa. Você já passou por alguns momentos anteriores e você venceu. E não é esse que você não vai vencer. Você vai vencer sim, porque você é mais do que vencedor. Aqui não tem espaço para derrota. Se o Espírito Santo está junto com você, é garantia sempre de vitória. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que já tiveram um tipo de doença, que os médicos já falaram que não teria mais jeito, e você está vivo. Não foi sorte. Tem pessoas aqui que já caíram de moto, já capotaram com o carro, já deram até PT no seu veículo, e você está vivo. Não foi coincidência. Talvez tem pessoas aqui, meu Deus do céu, que já tiveram uma arma apontada no rosto, uma faca no seu pescoço ou na sua barriga, e você quer chamar isso de acaso? Não, aquilo que você chama de sorte, de acaso ou coincidência. Eu prefiro acreditar no que Isaías diz, que a mão do Senhor está estendida sobre nós, nos protegendo de todo mal. Tem uma mão de Deus protegendo você, protegendo a sua casa, protegendo a sua família. Tem um Deus no céu que está guardando você, meu irmão, minha irmã. Eu queria pedir a você se colocar de pé, por favor, que eu quero orar juntamente com você nessa